Capítulo 6. Litosfera, evolução geológica da Terra. Acima, uma montagem de imagens obtidas por satélites, em 2013, mostra a configuração atual do planeta Terra. Entretanto, os continentes e oceanos nem sempre foram como conhecemos hoje. Para entender como o planeta chegou a essa configuração, é preciso compreender o processo de formação da Terra e suas esferas, a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas. As esferas da Terra. A litosfera é a camada mais superficial do planeta Terra. Formada por rochas e minerais, ela faz parte do cenário onde se desenvolve a vida na superfície terrestre. Esse cenário, porém, é mais complexo e envolve também outras camadas, ou esferas, intimamente relacionadas entre si. Vejamos quais são elas. Atmosfera, esfera gasosa que envolve a Terra. Hidrosfera, compreende as águas oceânicas, as águas dos rios e dos lagos, as águas subterrâneas e as da chuva. Biosfera, esfera onde estão os seres vivos. As relações entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera envolvem importantes processos: a erosão, que modela o relevo terrestre, o ciclo da água, os fenômenos meteorológicos que podemos perceber no nosso dia a dia, como chuva, nevoeiro, queda de neve, entre outros. A biosfera, por sua vez, estabelece as inter-relações entre as demais esferas, compreendendo toda a matéria orgânica pertinente à vida na superfície da Terra. Ela forma o que chamamos meio ambiente, que permite o desenvolvimento da vida no planeta. A ilustração da página 72 representa as relações entre essas camadas. Neste capítulo estudaremos a formação e evolução da litosfera, ou esfera de rochas, ao longo do tempo geológico, a fim de entender como o planeta assumiu a atual configuração. Litosfera é a esfera da Terra formada por rochas e minerais. O tempo geológico conta a história da Terra. Para o estudo da formação da Terra, utilizamos uma noção de tempo bem mais ampla do que dias, anos, séculos e milênios, usados para regular o tempo das sociedades humanas. Empregamos o tempo geológico, medido em milhões e bilhões de anos. Como se vê, a noção de tempo para a geologia é muito mais ampla do que para a história. Para a geologia, 1 milhão de anos é um espaço de tempo relativamente curto. O tempo geológico é dividido em 4 unidades que se diferenciam por sua duração temporal. Em ordem decrescente dessa duração, temos éons, eras, períodos e épocas. O conjunto formado pelas unidades de tempo geológico é conhecido como escala geológica. Observe abaixo a ilustração que representa essa escala. Métodos de datação. Vários métodos são empregados para determinar a idade de fósseis e estruturas geológicas, o que permite reconstituir a história da Terra, embora nem sempre seja possível obter datações precisas. Os principais são a termoluminescência e os métodos de datação, baseados na medição da radioatividade, carbono 14, urânio 238, tório 230, potássio argon. A termoluminescência consiste na medição da luminosidade que algumas substâncias apresentam quando aquecidas. Por exemplo, ao ser aquecido, um objeto emite certa luminosidade em razão da radioatividade presente em sua massa. Essa luminosidade é que vai indicar o tempo decorrido desde sua fabricação. Quanto aos métodos de medição da radioatividade, o principal é o que mede o carbono 14, elemento radioativo que é assimilado pelos seres vivos. Quando o ser vivo morre, a quantidade desse elemento começa a decrescer, e com isso pode-se determinar a época em que ele morreu. Em grupo, realizem a atividade a seguir. Item: façam uma pesquisa mais detalhada sobre os métodos citados no texto que vocês acabaram de ler. Procurem saber que critérios são considerados na escolha do método de datação, justificando sempre as afirmações. O grupo deve apresentar suas conclusões para a classe. Origem, formação e camadas da Terra. A Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, muito tempo depois da formação do Universo, que teria surgido há cerca de 13 a 15 bilhões de anos com uma grande explosão, o Big Bang. A teoria que explica a origem do planeta Terra é apenas uma hipótese. No início, ele foi, muito provavelmente, uma grande massa incandescente que apresentava em alguns pontos frias camadas rochosas. Envolta em gases, a Terra sofria ataques de pedaços de rochas, meteoritos e restos de planetas mais antigos, que abriam grandes crateras em sua superfície.
Ao mesmo tempo que perdia pedaços, e estes afundavam no manto derretido e se fundiam novamente, a crosta terrestre tornava-se mais grossa. Quando isso acontecia, eram emitidas nuvens de gases que envolviam todo o planeta. Esses gases deram origem a grande parte da atmosfera terrestre, porém essa atmosfera primitiva ainda não continha oxigênio. O oxigênio só passou a fazer parte da atmosfera quando os organismos fotossintéticos evoluíram. Vulcões lançavam lavas e mais gases sobre a superfície que se formava, e as lavas ajudavam a engrossar a crosta. Os gases eram lançados na atmosfera juntamente com o vapor proveniente do resfriamento da Terra, e as nuvens formadas condensavam-se, fazendo com que caíssem as primeiras chuvas na crosta já resfriada, formando os primeiros lagos e oceanos nas partes mais baixas do relevo. Posteriormente, nas porções mais elevadas da superfície desenvolveram-se os primeiros continentes e as primeiras montanhas. Em seu processo de formação, a Terra conheceu altíssimas temperaturas. Grande parte do planeta se fundiu e houve uma acomodação desigual de seus componentes. Os materiais mais pesados afundaram e formaram o núcleo, os mais leves flutuaram para a superfície e formaram a crosta. Assim, o interior da Terra formou-se com 3 diferentes camadas: a crosta, parte externa, composta de materiais leves, o manto, a camada intermediária, e o núcleo, composto de materiais mais densos, separados por um manto. Na crosta distinguem-se 2 porções, a crosta oceânica e a crosta continental. Com a parte superior do manto, a crosta forma a litosfera, que repousa sobre uma camada de material em estado de semifusão, denominada astenosfera, como mostra a figura a seguir. O manto é formado por minerais, principalmente ferro e magnésio, apresenta temperaturas que variam entre 100 graus Celsius e 3.500 graus Celsius, e pode ser dividido em manto superior e manto inferior. O núcleo, a camada mais profunda, é formado principalmente por ferro e níquel e apresenta alta temperatura e alta pressão. Fotossintético, relativo à fotossíntese, processo no qual as plantas captam a energia luminosa e a convertem em energia química. Magnésio, metal empregado principalmente em liga com alumínio. O princípio da isostasia. O princípio da isostasia, do grego isos igual estasis igual equilíbrio, explica o estado de equilíbrio dos blocos continentais que flutuam sobre o manto. Os blocos mais pesados, cadeias de montanhas, mergulham mais profundamente no manto do que os mais leves, planícies e depressões. Portanto, quanto mais alto e mais pesado for o bloco terrestre, maior será a parte mergulhada no manto, compensando sua altura. Podemos dizer que o conceito de isostasia baseia-se no princípio do equilíbrio hidrostático de Arquimedes, que diz: um corpo, para flutuar, desloca uma massa de água equivalente à sua própria massa. Porém, como o manto sobre o qual repousam os continentes não é comparável à água, uma vez que é um fluido mais viscoso, o equilíbrio não é tão perfeito como o hidrostático, daí a denominação equilíbrio isostático. A crosta continental, menos densa, flutua sobre o manto e se aprofunda nele como um iceberg no oceano. Observe as imagens abaixo. Nos locais onde o manto é mais espesso, o mergulho da crosta continental é mais profundo. Assim, o volume relativamente menos denso da crosta em relação ao manto permite que as montanhas mais altas se equilibrem, do mesmo modo que o volume submerso do iceberg, mais leve do que o volume de água deslocado, permite que ele flutue. A origem dos continentes. A atual configuração dos continentes na superfície da Terra resultou de um processo que levou à fragmentação e ao afastamento das terras emersas a partir de um bloco único, denominado Pangeia. Desde o final do século XVI, outros cientistas já suspeitavam de que os continentes se movimentavam. Em 1596, o cartógrafo holandês Abraham Ortelius, 1527-1598, em seu livro Thesaurus Geographicus, Tesouros Geográficos, chamou a atenção para os vestígios de uma possível separação dos continentes no passado, com base na similaridade geométrica das linhas costeiras dos continentes europeu, africano e americano, o encaixe entre Europa e América do Norte, e entre África e América do Sul. No século XIX, suas ideias foram retomadas pelo geógrafo francês Antonius Nider Pellegrini, 1802-1885, que inseriu, em sua obra A Criação e seus Mistérios Desvendados, um mapa elaborado em 1858, mostrando que a América e a África já teriam formado um único continente.
Snider-Pellegrini baseou-se principalmente em evidências paleontológicas, como a presença de fósseis de plantas e animais idênticos encontrados em diferentes partes da Terra, hoje separadas, por exemplo, mas que teriam vivido nos mesmos lugares, em épocas anteriores. Apresentamos a seguir duas teorias que se complementam e que procuram explicar as etapas desse processo, responsável também pela formação do relevo da Terra e pelas transformações que ocorrem na crosta. Paleontológica, referente a formas de vida que existiram em períodos geológicos passados. Teoria da deriva dos continentes, defendida pelo meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener, de 1880 a 1930, em 1912. Teoria das placas tectônicas, desenvolvida na década de 1960 pelos geólogos americanos Harry Hayes, de 1906 a 1969, e Robert Dietz, de 1914 a 1995, que comprovaram e explicaram melhor a teoria da deriva dos continentes, como veremos a seguir. Teoria da deriva dos continentes. Em 1912, o meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener retomou as ideias de Ortelius e de Snider-Pellegrini, elaborando a teoria da deriva dos continentes. Segundo Wegener, há 200 milhões de anos teria existido um único supercontinente, a Pangeia, do grego, todas as terras, cercado por um único oceano, o Pantalassa, palavra grega que significa todos os mares. Nessa época, a Pangeia teria iniciado seu processo de fragmentação, dando origem aos atuais continentes. Assim como sugeriu Ortelius, a principal evidência da teoria de Wegener era a possibilidade de um encaixe perfeito entre a costa ocidental da África e a costa oriental da América do Sul. Mais perfeito seria esse ajuste se fossem consideradas as plataformas continentais dos dois continentes. Além disso, a teoria se fundamentava também em evidências paleontológicas, paleoclínicas e nas semelhanças das estruturas geológicas das terras analisadas. As semelhanças maiores estariam entre Europa e América do Norte e entre Austrália, África e Índia, além da citada anteriormente, entre África e América do Sul. Outro grande defensor da teoria da deriva dos continentes, Alexander du Toit, 1878-1948, professor da Universidade de Johannesburgo, na África do Sul, propôs que, na era Mesozoica, a Pangeia teria se dividido em dois continentes, Laurásia, América do Norte e Eurásia, ao norte, e Gondwana, América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia, ao sul. As duas partes eram separadas pelo Mar de Tétis. A partir daí, as divisões foram se sucedendo até os continentes atingirem sua configuração atual. Há mais ou menos 130 milhões de anos, a América do Norte separou-se da Eurásia. Há cerca de 125 milhões de anos, a América do Sul começou a se separar da África, formando o Atlântico Sul. A Antártida e a Austrália se afastaram da África, formando o Oceano Índico. Há aproximadamente 65 milhões de anos, a Índia soltou-se da África e chocou-se com a Eurásia. Do choque surgiu a Cordilheira do Himalaia. Com o isolamento das águas do Índico, formou-se o Mar Mediterrâneo. Paleoclimático, referente a climas que existiram em períodos geológicos passados. Apesar de seus estudos, Wegener não conseguiu explicar um ponto fundamental: por que os continentes teriam se movimentado pela superfície terrestre durante o passado da Terra. Por isso suas ideias foram recebidas com desconfiança pela comunidade científica da época e consideradas fantasiosas ou, até mesmo, absurdas. Após a morte de Wegener, em 1930, a teoria da deriva dos continentes caiu no esquecimento. Teoria das placas tectônicas. A possibilidade de ter havido uma deriva dos continentes voltou a ser considerada quando novas técnicas foram desenvolvidas e utilizadas na fabricação de equipamentos como o batiscafo e o sonar, que permitiram conhecer melhor o fundo dos oceanos. Durante a década de 1960, os geólogos americanos Harry Hayes e Robert Dietz conseguiram a explicação para o que tanto intrigava Wegener. A resposta estava no fundo dos oceanos. Por isso suas conclusões, expressas a seguir, foram chamadas de teoria da expansão do fundo dos oceanos. As rochas do fundo dos oceanos são de formação mais recente do que as das bordas continentais. Ao longo das cordilheiras submarinas, dorsais oceânicas, abrem-se fendas por onde passa o material magmático, que após resfriar se forma uma nova crosta, causando a expansão do fundo dos oceanos.
Existem diferentes tipos de limite entre as placas tectônicas, o que permite que verdadeiras esteiras rolantes submarinas sejam responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Assim, a retomada das ideias de Wegener sobre a deriva dos continentes e as descobertas sobre a expansão do fundo dos oceanos permitiram a elaboração da teoria das placas tectônicas. Batiscafo, pequeno submarino utilizado no estudo das profundezas dos oceanos. Sonar, equipamento que recolhe ecos do fundo dos oceanos. A expansão do fundo dos oceanos, placas tectônicas, o rifteamento e a expansão ao longo de uma zona estreita criaram a dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas mesoceânicas onde vulcões e terremotos se concentram. Rift, fraturas na crosta oceânica e na continental, provocadas por forças tectônicas, que levam ao desenvolvimento de vales profundos. As placas tectônicas e seus limites. A litosfera não é uma crosta contínua, ela está dividida em placas com espessura bastante variada, as chamadas placas tectônicas ou litosféricas, que flutuam sobre a astenosfera, onde o material pastoso está em estado de semifusão. Reveja a figura estrutura da Terra, na página 74. As maiores placas tectônicas são norte-americana, sul-americana, do Pacífico, Antártica, indo-australiana, euroasiática e africana. Existem também placas menores, como as de Nazca, de Cocos, do Caribe, da Anatólia, da Grécia e outras. Como vimos, as placas movimentam-se sobre o manto. A velocidade dessas placas é de 2 a 3 cm por ano, com diferenças de uma placa para outra. No fundo dos oceanos, novas extensões de crosta se formam. Nas regiões de contato das placas estão as zonas geologicamente mais instáveis da Terra, onde ocorrem as atividades responsáveis pelas modificações na crosta, as atividades vulcânicas e os terremotos, ou abalos sísmicos. É por isso que regiões localizadas nos limites das placas tectônicas, como Japão, México, Califórnia, Oriente Médio e Itália, entre outras, são mais sujeitas a esse tipo de fenômeno. As áreas mais estáveis, como o território brasileiro, localizam-se no interior das placas. Mas isso não exclui a possibilidade de que ocorra algum tremor no país, associado a falhas e deslocamento interno de blocos na parte superior da crosta. A maioria dos tremores é, em geral, de baixa intensidade, e muitas vezes nem chegam a ser percebidos pela população. Os limites das placas tectônicas estão sempre em movimento, mas não acontecem da mesma forma. Daí podermos considerar 3 tipos principais de limites: convergentes, divergentes e transformantes. Limites convergentes. Há pontos onde as placas se encontram e colidem, os chamados limites convergentes, ou zona de subducção. Nesses limites, uma das placas mergulha por baixo da outra e retorna à astenosfera. Assim como há 2 tipos de crosta, oceânica e continental, há também as placas continentais, que formam as terras emersas, e as placas oceânicas, que formam o fundo dos oceanos. Por isso, há diferentes tipos de limite convergentes. Encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. Quando isso acontece, geralmente formam-se fossas abissais. Um exemplo é a fossa Peru-Chile, onde a placa de Nazca mergulha sob a placa sul-americana, como se pode ver na figura abaixo. Encontro de 2 placas oceânicas. Nesse caso, podem dar origem a arcos vulcânicos, que são cadeias de montanhas ou ilhas vulcânicas formadas próximo aos continentes, em limites convergentes de placas tectônicas. O arquipélago japonês e a fossa do Japão resultam desse tipo de limite, como mostra a primeira figura da página 80. Encontro de 2 placas continentais. Nesse caso, a subducção do tipo oceânica não ocorre. Em vez de uma placa mergulhar sob a outra, geralmente elas se sobrepõem. O exemplo mais conhecido é o choque da placa euroasiática com a placa indiana, que originou a cadeia do Himalaia. Veja a segunda figura da página 80. Fossas abissais são as depressões mais profundas encontradas no fundo dos oceanos. Esquema ilustrativo de fossa abissal. Quando uma placa oceânica encontra uma placa continental, a placa oceânica entra em subducção e um cinturão de montanhas vulcânico se forma na margem da placa continental. Encontro de placas oceânicas. Limites divergentes. Esse tipo de limite também é chamado cristas em expansão, ou margens construtivas. Nesses pontos as placas estão em processo de separação, o magma vindo do interior da Terra causa o afastamento das placas tectônicas e, consequentemente, a formação de uma nova crosta oceânica,
ou seja, um novo assoalho oceânico, como se pode ver na figura ao lado e na figura que mostra a expansão do fundo dos oceanos, que apresentamos na página 78. São exemplos de formações de limites divergentes às cordilheiras submarinas Mesoatlântica e Mesopacífica. Limites transformantes. Neste caso, as placas deslizam horizontalmente uma ao lado da outra, ao longo de uma linha conhecida como falha de transformação. São as chamadas zonas de conservação, uma vez que não há destruição nem formação de novas crostas, e a área da placa permanece constante. Geralmente, as falhas transformantes estão no fundo dos oceanos. No continente, a mais conhecida é a falha de San Andreas, Califórnia, Estados Unidos. Com cerca de 1.300 km de comprimento, essa falha é limite da placa do Pacífico com a placa norte-americana, que deslizam horizontalmente uma pela outra cerca de 5 cm por ano. Deslizamento horizontal das placas. Em limites de falhas transformantes, as placas deslocam-se horizontalmente uma em relação à outra. Nesses deslizamentos as placas podem se resvalar e causar terremotos de grandes proporções na superfície terrestre, como o que provocou grave destruição na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906. Ampliando o conhecimento. Terremotos, sem hora marcada. Poucas catástrofes naturais são tão devastadoras quanto os terremotos. Mas o que mata não é o tremor do chão, e sim as coisas que o homem constrói em cima dele. Você pensa que está pisando em terra firme? Provavelmente, nunca passou por um terremoto. É assustadora a sensação de que o chão onde seus pés se apoiam se voltou, de repente, contra você. Charles Darwin, de 1809 a 1882, o famoso biólogo inglês, foi pego por um tremor violentíssimo durante suas pesquisas no Chile, em 1835. Um terremoto destrói, em apenas um segundo, a mais arraigada de nossas convicções, a de que caminhamos sobre terreno sólido, comentou Darwin. Isso gera um sentimento de insegurança que só pode ser entendido plenamente por quem passou por essa experiência. O terremoto acontece, quase sempre, sem aviso prévio. Primeiro, surge um barulho abafado, como de um trem se movimentando debaixo da terra. Depois, o chão começa a sacudir. Na maioria das vezes, a turbulência dura poucos segundos e causa, no máximo, um susto. A tragédia ocorre quando o tremor é prolongado ou intenso. O mundo vem abaixo, literalmente. Prédios, pontes e viadutos desmoronam. O solo se racha e, em alguns casos, passa para o estado líquido, afundando tudo que existe em cima dele. Da ira divina ao movimento das placas a terra chacoalha muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Todo ano, acontecem 50.000 terremotos, dos quais uns 100 são fortes a ponto de provocar danos em áreas povoadas. Os abalos que arrasam cidades inteiras, como este que você vê na foto abaixo, ocorrem com uma frequência de 1 por ano, em média. Os gregos antigos atribuíam os terremotos à fúria dos deuses. Já os chineses acreditavam que o mundo repousava sobre o lombo de um boi. De vez em quando, o animal trocava seu ponto de apoio de uma pata para outra, fazendo a terra balançar. Na tradição japonesa, quem sustentava o peso do planeta era um peixe gigantesco, mergulhado na lama das profundezas e vigiado de perto por um deus, Kashima, que o mantinha quieto. Quando Tóquio foi destruída por um terremoto, em 1855, não foi difícil entender a causa da tragédia. Kashima tinha saído de viagem, em peregrinação a um templo distante. O peixe aproveitou para cometer uma de suas travessuras. O primeiro a explicar os terremotos sem recorrer a deuses ou bichos mitológicos foi o filósofo grego Aristóteles, 384-322 a.C. O subsolo estaria repleto de vapores que, ao emergir para a superfície, sacodem o chão. A teoria de Aristóteles é furada, mas valeu pelo esforço de objetividade. Hoje se sabe que os terremotos são causados pelo movimento das gigantescas placas que formam a superfície terrestre, as placas tectônicas. Um país que convive com a tragédia 1 em cada 10 terremotos acontece no Japão. É que o país está localizado à beira de uma fossa submarina, com 6 quilômetros de profundidade. Lá, a placa do Pacífico afunda para o interior do planeta, empurrada para baixo pela placa da Ásia. O atrito entre as duas placas faz o chão tremer.
Escaldados pelo cataclismo que destruiu Tóquio e Yokohama em 1923, os japoneses se tornaram mestres na prevenção de terremotos. O país possui 120 estações sismológicas, atentas às mínimas vibrações do solo. Do transporte ferroviário às redes elétricas, tudo é projetado de modo a aumentar a segurança em caso de tremores de terra. Mas a perfeição é impossível. A aposta na prevenção uma vez por ano, em 1º de setembro, os japoneses suspendem o trabalho, mas não descansam. É o dia da prevenção, quando a população participa de exercícios que ensinam os procedimentos mais seguros em caso de terremoto. Nos edifícios, os moradores praticam as instruções de evacuação rápida. Nas escolas, os alunos são orientados a vestir capuzes e a se proteger embaixo das mesas quando não há tempo de deixar o prédio. Bombeiros percorrem as aldeias com os caminhões terremoto. Na carroceria, um mecanismo especial simula abalos de 7 graus na escala Richter. Nas cidades de maior risco sísmico, os prédios são especialmente projetados para suportar os piores terremotos. A ligação entre as partes é bem mais firme do que nos prédios normais e a estrutura é toda de aço, que num abalo forte curva mas não quebra, como o concreto.